Nas eleições de 1989, a arma mais poderosa que um candidato poderia ter era a televisão. Dominar aquela linguagem e aquela tecnologia era essencial. A campanha do PT se destacou naquela ocasião. O programa parodiava a Rede Globo já no nome, Rede Povo. Deu tão certo que, no fim, a própria Globo, que deveria entender muito mais de televisão que o PT, teve que tomar medidas no último debate para equilibrar ou virar o jogo. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha. Mas isso é coisa do passado. Em tempos de redes sociais, a comunicação do PT não precisou de sabotagem, não. Soube se prejudicar sozinha. Tomou uma surra de mamadeira de piroca. Ficou tentando se defender com notinha de repúdio. Foi assim durante muito tempo. Mas agora, algo pode estar mudando. Em 2025, até aqui, é razoável dizer que o maior problema do Brasil tem sido a relação com os Estados Unidos. Você deve estar a par de tudo, ou ao menos de uma boa parte. Trump colocou o Brasil como o alvo preferencial do seu tarifaço. Começou justificando com um supostíssimo déficit deles na balança comercial, depois reclamou da possível, se não provável, condenação do Bolsonaro e, mais recentemente, emitiu sinais de que, para parar de criar caso, ele quer mesmo as tais terras raras que o Brasil tem, mas não explora. Agora, vamos ver como é que o Brasil lidou com isso no campo da comunicação. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção. Uma coisa é a comunicação do presidente, outra é a comunicação do partido. E uma terceira, muito diferente, muito mais criteriosa, é a comunicação do governo. Então, começando por Lula, vai. Não é de hoje que ele ajusta o tom ao interlocutor. Na CNN Internacional, ele não sobe o tom, mas mesmo assim chama Trump de imperador do mundo. Na nossa imprensa, ele vai um pouquinho além, se permite usar um outro termo que seria ofensivo na gringa, o termo gringo. E no palanque, diante dos simpatizantes, aí o deboche reina soberano. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Isso bastou para que as redes fossem inundadas com paródias, edições, músicas. Você deve ter recebido alguma, mas talvez não a melhor, que é essa aqui. Uma afronta dessa. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. A comunicação do partido do presidente tem, entre outras missões, a de explicar por que o presidente se posiciona como se posiciona e decide como decide. O PT tem experimentado com inteligência artificial para dar conta dessa tarefa. Numa peça recente, eles resolveram abordar a implicância dos Estados Unidos com o nosso Pix. Depois desse Pix, a gente está perdendo muito dinheiro com o Brasil. Tudo quanto é taxa de cartão de débito e de crédito, mais de 900 bilhões, está ficando por lá. A gente precisa reagir. Só falta agora uma boa desculpa pra gente privatizar o Pix. Cadê aquele menino que só sabe falar da família dele? Relaxa, Trump. É só falar que estão perseguindo meu papai. Pode usar meu papai de justificativa para tentar pintar e bordar com o Brasil. Que
meus aliados que batem continência para a bandeira americana vão apoiar prejudicar o próprio país. Perceba que essa peça promove alguma sinergia com o discurso do presidente. O Lula usa voz e trejeitos ridículos para imitar o Eduardo Bolsonaro. A comunicação do PT usa inteligência artificial para levar isso um pouco além. Trump e Bolsonaro, aqui não. O Pix é do Brasil e ninguém toma. A comunicação do governo não pode fazer nada disso. As contas do governo federal nas redes sociais precisam fazer comunicação institucional e por isso não podem hostilizar nem satirizar ninguém. A comunicação oficial tem 3 finalidades principais. Ela pode divulgar os serviços da administração pública, ela pode promover o exercício da cidadania, sabe como? Te avisando quando é hora de pagar imposto, de matricular o filho na escola. Também tem uma terceira finalidade, propósitos educacionais. A comunicação do governo pode ensinar o público sobre como o poder público opera, funciona. Mas, mesmo estando subordinada a essas finalidades, a comunicação oficial pode dar uma ajudinha. Um vídeo curto explicando o que é soberania certamente não viola as finalidades da comunicação oficial. Soberania nacional explicada por bichinhos. Era uma vez um mundo animal em que cada grupo vivia com os seus. O seu território, com seus hábitos, regras, seu jeitinho. Quando esse grupo se organiza, escolhe lideranças, define leis e cuida da própria vida, isso aí se chama país. Aqui no país dos gatinhos, por exemplo, escolheram a democracia. Isso significa que tem gatinho presidente, gatinho deputado e até justiça felina, que investiga, julga e pune os gatinhos que fazem coisas erradas. Os países se falam. Trocam saudações diplomáticas, fazem acordos, debatem o futuro das nações. Mas o que não pode, de jeito nenhum, é um país querer dar ordem no outro. Por exemplo, o país dos cães pode até ter um cachorro mandão, pode negociar com os gatinhos, sugerir parcerias, latir de vez em quando. Mas não pode, por exemplo, querer decidir o que os gatinhos vão fazer dentro do país deles. Muito menos querer meter o focinho nas decisões da justiça felina. Imagina, quando isso acontece, os gatinhos soltam um miado da soberania. Porque o país dos gatinhos pode até gostar de uma soneca no sol, mas não dorme no ponto. Tem regra, tem voto e tem lei. E tem o pulo do gato em quem tenta mandar demais. No fundo, todo bicho sabe. Quem conhece o chão não precisa de mapa vindo de fora. E aqui, ao falar da comunicação do governo, eu me vejo obrigado a abrir um certo parênteses. Será que o poder público pode usar meme, videozinho vertical e essa bobajada toda que é a linguagem da internet para passar sua mensagem? Veja, órgão público usando meme para tentar se comunicar de maneira mais acessível não é exatamente uma novidade. Isso acontece no Brasil há mais de uma década. A Prefeitura de Curitiba, com a página da Prefs, participou muito da introdução dessa novidade. Eu fiz parte desse projeto. E naquela vivência eu precisei encontrar uma resposta para a pergunta. A pergunta: pode o órgão público usar um meme para passar sua mensagem? E a minha resposta é sim, desde que observadas as finalidades dessa comunicação, a divulgação dos serviços, a promoção da cidadania e, claro, ações educativas. Transparência tem que estar em tudo, junto com o princípio da impessoalidade. É a página do governo e não do governante. Dito isso, um joinha para os bichinhos do governo federal. Outra vertente dessa comunicação está na militância, e essa também tem mostrado uma ou outra novidade nas últimas semanas. Nem o Lula e nem o governo, nem o PT respondem pela criação do deputado Hugo Não Se Importa, que surgiu como uma sátira do presidente da Câmara, aquele que tanto tem dificultado a busca do que o PT chama de justiça tributária. Mas, embora nem o Lula e nem o PT respondam por essa criação, ela os ajuda. Ajuda sim, mesmo a mídia hegemônica, que considerou o Hugo Não Se Importa um grave ataque ao parlamento, não pôde deixar de noticiar o aumento da popularidade do Lula, que veio junto com isso. É claro que o resgate da popularidade não se deve só a isso. Esse resgate, inclusive, se acentuou nas últimas semanas, desde que o Brasil passou a ser hostilizado pelos Estados Unidos. Mas, certamente, a readequação da linguagem usada no conteúdo das redes tem um papel nisso. Melhorar o conteúdo é um bom começo. O que falta é aprender a distribuir esse conteúdo. Nisso, o bolsonarismo é considerado imbatível e há muito tempo. O funcionamento delas não é só o
o conteúdo, como estão achando os petistas até hoje. Então fica aí, o Janones fala não sei o quê, a Márcia Tiburi difama a filha do primeiro relacionamento lá da Michele, o outro vem e fala não sei o que. Não é isso. A rede bolsonarista, ela tem uma organização, é o contexto que é a coisa. Ele fala com os influencers. Todos os influencers estão soltando o mesmo tema ao mesmo tempo. Ele falou de desmatamento no debate, todos os influencers grandes soltam aquele tema, todo mundo ao mesmo tempo. Aí você tem os médios, e isso vai sendo engajamento orgânico. O médio, ele cita o grande, porque vai que ele é, vamos dizer, repostado por um grande. Aí tem o pequeno, aí tem o nano. Ele tem já uma organização disso. No petismo, os caras fazem só os cortes do debate e fica distribuindo, como se a gente estivesse em 2014. As primeiras comunidades bolsonaristas nas redes não eram exatamente bolsonaristas, não. Eram grupos que discutiam assuntos variados: carro, pesca, futebol, talvez arma. Esses espaços foram colonizados, foram infiltrados pelas mensagens políticas do bolsonarismo. E isso ajudou a consolidar o bolsonarismo como um legítimo fenômeno de massas. A mensagem política foi levada ativamente até os espaços digitais em que as pessoas estavam se reunindo. Sem conquistar esses espaços, o bolsonarismo jamais teria lotado as ruas. E é preciso ter isso em mente, hein? Toda mobilização digital só faz sentido se tiver como finalidade a materialidade das ruas. Antes do advento da internet, o sábio poeta já ensinava: não há saídas, só ruas e avenidas. E isso o século XXI não mudou. Ao menos isso, né? E assim chegamos ao ponto final de mais um textão, mas ainda não acabou. Se você sabe como a banda toca por aqui, você tá ligado que depois do final ainda tem o finalzinho. Esse proporcionado pelos membros do nosso clube de canais. Se você quiser participar, vai ser muito bem acolhido, até nas divergências. O pessoal manda áudios que compõem o PS desse textão. Antes, a cultura era muito mais massificada e todo mundo assistia a mesma novela, o país parava para assistir o final da novela, todo mundo escutava as mesmas músicas, que às vezes eram as músicas da novela, e o Fantástico falava sobre um alimento e no outro dia aquele alimento era o mais vendido do mercado, os filmes que todo mundo assistia eram os que passavam na TV. E hoje em dia parece que que as coisas foram aglomeradas em vários nichos. Acho que isso tem um eco na eleição do Bolsonaro em 2018, porque ele percebe que ele não precisa que todo mundo vote nele. Ele só precisa que muita gente vote nele e que seja uma quantidade expressiva para ele ganhar. Ele ganhou com um número recorde de abstenções, não teve um percentual tão alto de votos comparado ao outro candidato. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Então ele aproveitou isso também, né? Essa criação desse inimigo unânime da nação, que era o PT e etc. Que é mais ou menos o que tá rolando com o Trump agora, né? Que a galera, o Trump meio que tá se tornando meio que o inimigo em comum do brasileiro no geral. Por causa desses papos dele do Pix, desses papos dele de taxar, dele falar que o Brasil é quintal dos Estados Unidos, etc. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos chamou a América Latina de quintal ao dar algumas declarações sobre a China. Eu vou te falar, minha sanidade, minha saúde mental, ela foi pro ralo. Toda semana aquele homem arrumava uma confusão, ele se colocava contra alguém, ele diminuía alguém, ele falava mal da esposa do presidente do outro país. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum.
É tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Eu sempre tive horror a ele, desde que eu via quase 25 anos atrás, ele distribuindo santinho em Copacabana de manhã cedo, no domingo, com os filhos jovens ainda. E aí me explicaram quem ele era, o que ele tinha feito, até esse governo que começou mal, continuou péssimo e terminou horroroso. Eu tenho trauma, sinceramente, eu fiquei traumatizada. Acabou, porra! Final, finalzinho e finalzinho, aqueles últimos segundos regulamentares, em que o que me resta é falar dos meus interesses, porque dos interesses do nosso Brasil eu já falei, né? E quais são os meus interesses? Bom, são humildes, né? Continuar vivo. Certamente é um deles. E de preferência cumprindo o meu propósito, que se expressa assim, né? Nesses humildes videozinhos de internet. Por isso eu te peço, se quiser curtir, comentar e interagir de qualquer forma, a menor que seja, vai me ajudar tanto. Valeu!